Segundo vídeo sobre paranormalidade, espiritualidade, mediunidade, chame você como quiser aqui do canal Daniel Filho. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe teu positivo, compartilhe muito porque o assunto do vídeo de hoje está interessantíssimo. E o mais importante, comente muito, deixe tua experiência, conte a tua história aqui embaixo nos comentários. Vamos lá. No vídeo de ontem, pessoal, a gente conversou um pouquinho sobre cheiros e a presença de espíritos ao teu redor. Algo que algumas pessoas chamam de mediunidade olfativa ou algo assim. Vou colocar aqui em cima o link ou aqui embaixo, em algum lugar ou na descrição você vai encontrar o link desse vídeo interessantíssimo sobre cheiros e presença de espíritos. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da presença dos espíritos dentro das casas das pessoas, como identificar, como reconhecer. É bastante importante entender algumas coisas importantes, duas pelo menos. Número 1, de um tempo para cá algumas pessoas têm desenvolvido uma sensibilidade maior ao mundo espiritual e têm se permitido reconhecer essas presenças estranhas, né, e trabalhar no sentido de mudar essa realidade. E uma segunda questão importante: os espíritos, sejam eles bons ou ruins, eles seguem a frequência das pessoas que estão por perto, né? Se a pessoa está numa vibração legal, está num momento bacana, com pensamentos interessantes, uma atitude legal, coisas boas vão se aproximar. Agora, se a pessoa tem aqueles pensamentos negativos, circula próxima, né, se dedica a situações complicadas, ruins, negativas, coisas ruins podem se aproximar, né? E algumas pessoas têm a capacidade não só de perceber cheiros ou manifestações no espaço. Tem pessoas que conseguem perceber até mesmo visualmente, auditivamente, e não são necessariamente pessoas com algum tipo de problema, não. Vamos falar hoje um pouquinho sobre algumas manifestações na casa, nas casas das pessoas, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre a questão do cheiro, ontem a gente falou um pouquinho a respeito da questão da presença do mofo nos cantos da casa, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outras possibilidades que são bem evidentes e mostram algumas realidades bem evidentes dentro das casas. A primeira delas que eu gostaria de falar é sobre oscilações elétricas, principalmente se você mora em algum prédio e sabe que na casa do vizinho não teve problema nenhum, na casa do outro vizinho não teve problema nenhum, você já chamou lá o eletricista, tá tudo em ordem, tá tudo no jeito, e na sua casa a energia elétrica oscila pra caramba, né? De repente a energia cai, a energia volta, né? A energia da casa fica fraca, mesmo com as lâmpadas super potentes, você está com todas as lâmpadas de LED, num determinado momento do dia você chega em casa e você sente aquele frio, né? Você vê o tom da luz como se você estivesse naquele espaço frio, as luzes se esfriam, a potência das luzes diminuem, os equipamentos começam a queimar um a um, aí você precisa se alertar, né? Começar a orar, começar a mudar a tua frequência, começar a mudar a tua vibração, porque alguma coisa estranha pode estar acontecendo. E não apenas nessas oscilações elétricas, ok? Às vezes você tem torneiras pingando. Você já trocou a vedação das torneiras, os reparos que o pessoal chama, você já substituiu uma torneira velha por uma torneira nova, já substituiu o chuveiro, já trocou o reparo, o encanamento está novinho, está bacana, e aquilo continua pingando, sinalizando ali naquele ambiente, sinalizando uma presença diferente, né? Veja, quando a gente fala em mofo, problemas elétricos e problemas de encanamento, como água pingando, por exemplo, é fundamental que a gente se alerte, né? O que
você tem pensado? O que você tem vivido? Que espaços você tem frequentado? O que você tem trazido para dentro da tua casa? É fundamental que os pensamentos mudem e que você possa começar a trabalhar a tua espiritualidade de alguma maneira, se dedicar à oração, procurar em Deus a proteção, e mudar essas rotinas, porque esses eventos não são eventos positivos, não são coisas boas acontecendo dentro de casa. A gente poderia trazer outros elementos aqui que são muito evidentes em casas, por exemplo, que manifestam presenças sobrenaturais. Louças e copos quebrando durante a noite, estourando repentinamente, sem ninguém mexer. Durante a noite você escuta lá uma louça quebrando, uma louça estalando. E aí você começa a perceber que estas manifestações não são positivas, elas não trazem nada de bom. Elas mostram a você a necessidade de que algo na tua vida, no teu cotidiano, mude. E aí você se pergunta, cara, mas eu sou um cara tão legal, eu sou um cara tão bacana, eu sou uma mulher tão interessante, tão legal, então eu me resguardo, eu guardo os meus pensamentos, eu guardo meu coração. Mas é importante que a gente entenda que a gente às vezes não consegue manter essa vibração positiva o dia todo. Às vezes você volta, por exemplo, numa condução lotada, principalmente agora nessa época da Covid, você volta cheio de preocupação, você volta com o teu coração na boca, absolutamente irritado, às vezes nervoso, Chega em casa nos cascos, como o pessoal diz. Então, mesmo que você trabalhe, que você se cuide espiritualmente, às vezes a nossa vibração dá aquela oscilada para o campo negativo. Outras manifestações interessantes que eu acho bastante curiosas, pessoas que ouvem vozes, principalmente à noite, a hora que deita na cama, e não estou falando pessoas que têm algum problema relacionado à saúde mental. Ouve alguém chamando do lado de fora, uma voz bem próxima da janela, principalmente quem mora em prédio. Pessoas, por exemplo, que começam a ouvir frases aleatórias, pode ser dentro da cabeça, pode ser no próprio ouvido ali, mas que impede o sujeito de dormir, faz o sujeito começar a pensar em coisas que não prestam, coisas que não edificam ali pontualmente naquele momento. Uma outra situação, pessoas que voltam para dentro de casa depois de um dia carregado e de situações complicadas que acontecem na rua, uma confusão no banco, uma confusão no trabalho, uma confusão no estacionamento, e começam as brigas, Uma palavrinha torta às vezes é motivo para grandes explosões. É sempre importante a gente lembrar que os mundos, eles transitam entre si, O nosso mundo real, ele é permeado por uma realidade espiritual. Isso a gente não tem como negar, Então, às vezes, numa confusão que você tem no trabalho, uma confusão que você tem no ponto de ônibus, uma situação difícil que você viveu, um confronto que você ao qual você foi submetido, gera no teu coração uma ansiedade, uma tristeza, uma raiva, uma mágoa que acaba trazendo junto consigo para dentro de casa uma galerinha que não é muito legal. E você não conhece essa galera, você não sabe o que essa gente quer, você não sabe qual é o desejo dessas pessoas, Então, por isso a importância de chegar em casa, fazer tua oração, deixa do lado de fora essa ansiedade, não traz para dentro de casa, Entrega a Deus essas presenças complicadas no ambiente da tua casa e peça a Deus que envie presenças positivas para dentro do seio do lugar em que você reside. Não permita que estas presenças continuem pairando por aí, sabe? Isso é muito importante, porque não é ali o lugar delas. Peça a Deus que encaminhe cada uma dessas presenças para o lugar correto, para que você possa continuar a tua trajetória positivamente abençoado,
com manifestações positivas próximas de você. Outras manifestações complicadas, né? Carrão novo, parte elétrica não funciona. Vai bater a chave, não liga. Vai ligar a parte ali do limpador de para-brisa num dia de chuva, não funciona. Né? Os pneus esvaziam com facilidade, não tem furo nenhum. Né? Faz uma oração ali no teu carro, pede a Deus ali que limpe. É bastante importante entender, pessoal, que de um tempo para cá algumas pessoas têm conseguido perceber essas presenças de forma bem material, essas manifestações de uma maneira bem material. E o sofrimento coletivo que nos foi imposto em relação à pandemia, em relação ao distanciamento das pessoas que amamos, em relação a muitas coisas ruins que aconteceram, atuam no nosso coração, gerando uma certa revolta, gerando um certo descompasso em relação às coisas boas, em relação à caridade, em relação ao amor ao próximo. Vamos tentar nos corrigir aí. Vamos tentar ver e ouvir coisas boas. Vamos tentar nos aproximar daquilo que é positivo, tá? E não se desespere caso você perceba que algumas coisinhas têm mudado na sua percepção, na sua sensibilidade. Isso não é absolutamente nada fora do normal. Dedique-se à oração, dedique-se a bons pensamentos, procure apoio. Se você desejar um apoio médico, um apoio psicológico, não importa. Agora, o mais importante de tudo, dedique-se a uma boa vibração, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Amanhã a gente volta.